Bons sentimentos estão entre os principais desejos das pessoas para 2021. Pensando nisso, as cores escolhidas pela Pantone para este ano prometem transmitir positividade. A combinação do cinza Ultimate Grey e do amarelo Illuminating expressa uma mensagem de força e resiliência. Como o lar se tornou mais do que um local de descanso, mas também de trabalho e de estudo para muitas pessoas, estas cores podem ser boas opções para quem quer começar o ano de casa nova. Bem-vindos ao Patrícia Alvim Convida. No programa de hoje nós vamos conversar sobre as cores deste ano, o cinza e o amarelo. Sobre dicas de como combinar essas cores, eu vou conversar com Rogério Talma, que é design de interiores na Elemento Casa. Tudo bom, Rogério? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado, Patrícia, pelo convite. E me fala uma coisa, as cores deste ano são o cinza e o amarelo, não é isso? Como usar essas cores na decoração? É legal, Patrícia, quando a gente fala de cinza e amarelo assim, todo mundo tem uma cor que vem à mente, né? Mas a gente está falando de cinza e amarelo que a Pantone coloca, que é uma empresa de mais de 50 anos, que trabalha justamente com colorimetria, né? Criando e catalogando cores de acordo com um sistema que eles têm de uma tecnologia de ponta para conseguir fazer esse catálogo tão grande. Então a gente está falando de um amarelo, que quem quiser consultar pode entrar no site da Pantone para ver qual amarelo que é. Eles chamaram de Illuminating, né? Isso, que é um amarelo iluminado de fato, não é aquele mostarda, é aquele amarelo mesmo, um pouco mais claro, mais meio luz que assim, do sol. não? É, talvez um pouco mais claro, mas nessa pegada. Desse amarelo que você já veio no clima. No clima. E o cinza é aquele cinza bem clássico mesmo. Você pensa, sabe aquele moletom que todo mundo tem um naquele cinzinha? Ou uma pedra bruta, uma coisa nesse sentido assim, que é esse cinza. E dentro dos interiores a gente já tem essas cores presentes há muito tempo, né? O cinza, hoje a gente vê que é o novo bege, né? Que muitos falam, isso. Que é aquela cor de pano de fundo. Então, uma dica que eu daria era colocar, por exemplo, o cinza em peças maiores, como os estofados, poltronas, e o amarelo por ser uma cor mais aberta, né? Com mais peso assim no ambiente de cor, de vibração, talvez em objetos mais decorativos, nos detalhes. Mas isso, né, cada um vai ter um estilo. Estou falando uma dica que é uma coisa que no dia a dia funciona melhor. E em qualquer ambiente eu posso usar o cinza e o amarelo? Qualquer ambiente. Assim, eu teria um pouco de pé atrás para usar o amarelo num quarto, por exemplo. Se a gente está falando de um amarelo que traz a vibração da luz do sol, e o quarto normalmente é o lugar que a gente vai descansar, a gente não é o momento do sol mais. Sim. Não quer dizer que você não possa usar amarelo no seu quarto, mas usa-se menos. Agora, por exemplo, uma cozinha, dá um astral bacana para uma cozinha, para uma sala, daria para usar tranquilamente o cinza e o amarelo juntos, trazendo essa combinação. Não precisa ser só cinza e amarelo tudo. Você pode ter outras cores no meio. Certo. Para as pessoas que querem começar a inserir cores, né, nos ambientes, quais dicas você daria? Então, quando a gente fala de cor, né, a gente está falando de um universo muito grande de cores. A gente está falando desse amarelo, nas decorações, por exemplo, vamos colocar um exemplo de uma sala de estar, que tem um sofá, esse sofá tudo num cinza claro, por exemplo, e umas almofadas que não precisam ser todas amarelas, por exemplo. Você pode mesclar texturas também, que eu acho interessante. Quando a gente vai trabalhar a cor, ao invés de deixar aquela cor muito chapada, você pode trabalhar esse amarelo num linho, por exemplo, um material linho, ou num veludo, por exemplo, que ficaria interessante também. Bem bonito. Então, daria para ir inserindo essas cores, mas mudando os acabamentos, não ficar muito preocupado em combinar o tom exato. Sabe, tudo que vai pôr amarelo tem que ser o tom exato do amarelo, não necessariamente. Pode deixar as coisas um pouco mais naturais, assim, trabalhando as texturas, fica interessante. O cinza e o amarelo, eles podem ser combinados com outras cores? Sim. Quais, por exemplo? Por exemplo, o amarelo, a gente consegue combinar ele com azul, por exemplo. Né? Eu adoro. Eu adoro, por exemplo, a combinação, você está até aí de novo no que eu vou falar. O azul escuro.
Eu acho que fica mais interessante, por exemplo, um azul marinho com amarelo, eu acho super estiloso, combina assim para vários ambientes, inclusive para o vestuário, né? Combina bastante, então misturar essas cores é interessante. Lembrando assim, um sofá todo azul marinho com uma almofada amarela pode servir para algumas pessoas, mas num consenso geral assim do que a gente vê de coisas mais usuais que as pessoas falam que enjoa menos, né? A gente trabalharia nesse sofá cinza, que é o nosso exemplo principal aqui, trabalharia umas almofadas com tons azulados. Sim, com o amarelo junto. E fica bonito. Tranquilo. Até o verde, um verde mais escuro também funciona bem com o amarelo, então daria para misturar. Pra brincar com essas cores daria mesmo. Para brincar com essas cores, sim. Tranquilo. Até os tons de cinza também. Tá falando um tom de cinza claro, que vai imperar aí, né, esse ano, já vem muito forte, agora mais ainda. Mas a gente pode trabalhar no mesmo ambiente tonalidades de cinza, né? Você pode ter uma parede cinza claro e o sofá cinza escuro, por exemplo. Você pode trabalhar contraste também dentro da mesma cor, né? E essas cores, quais são as sensações que elas produzem no ambiente? É muito importante falar disso, porque cor é totalmente vibração, né? A forma como a gente enxerga ela e associa a coisas que a gente vê no nosso cotidiano. O próprio amarelo da Pantone, a característica dele é essa característica do sol mesmo. O sol que é símbolo de esperança, né? Do amanhecer. Quando amanhece, a gente tem aquela esperança de um novo dia. Então, essa característica ele dá para o ambiente, de um ambiente que causa essa sensação mais leve, também, de alegria, né? Principalmente. Então, e o cinza, ele vem junto trazendo firmeza. Pedra, você lembrou da pedra, a pedra, né? Uma coisa rochosa, sólida. Uma coisa duradoura, né? Acinzentada. Então o cinza vem junto com o amarelo esse ano para trazer essa mensagem também, que é uma mensagem de esperança em algo sólido, em algo forte, que é o que nós todos esperamos. Esperamos para este ano, verdade. E lá na Elemento, você tem na Elemento Casa, né? Que é uma loja apaixonante. Você tem essas cores lá na decoração? Temos. A gente trabalha nos ambientes fazendo essas misturas, como eu falei, e os móveis são totalmente personalizáveis, né? A gente consegue fazer para cada cliente um ambiente que ele precise, que ele almeja. Então dá para a gente trabalhar essas cores, a gente inclusive presta essa consultoria também na hora de montar os ambientes, às vezes junto com o arquiteto, às vezes não, mas a gente consegue montar algo interessante pro cliente dentro dessa gama aí de possibilidades que a loja tem. E para a gente entrar em contato com você, como fazemos? Então, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, né? O Instagram da Elemento Casa, Elemento Casa JF. Por lá a gente consegue trocar ideia, né? Consegue ter contato com todos os nossos vendedores. E no meu Instagram pessoal, que é o Talma Interiores, lá também a gente pode bater um papo. Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas dicas, como sempre, né? E seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E o meu programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas aos domingos e também na Rádio CBN. Eu estarei sempre esperando por vocês. Até lá!